Hoje eu vou te falar por que da retórica à governança social é a nossa sexta tendência do Guia Visão ESG 2026. Basicamente, quando a gente está pensando é, na governança social, nos aspectos sociais, muitas vezes o que vem à mente para muitas empresas quando o assunto é sustentabilidade, práticas ESG, é a famosa responsabilidade social. Essa foi a tônica dos últimos vários anos, né? Então a gente vê sempre, quando você conversa com uma empresa, e aí empresa, o que você tem feito de sustentabilidade? Ah, veja bem, a gente apoia um projeto social. E isso sempre foi uma questão muito forte em muitas empresas. O que acontece? Eu sinto, e a gente tem visto, e eu trouxe algumas evidências para embasar isso para você, que cada vez mais as empresas elas vão precisar ampliar o seu repertório. Elas vão precisar sair do simples olhar para, legal, eu tenho um projeto de responsabilidade social aqui que eu apoio, para como é que a gente transforma isso em governança social para o nosso negócio. E isso passa por vários aspectos. Primeiro aspecto, a questão da diversidade, equidade e inclusão. A gente vai falar sobre isso hoje nesse vídeo. Qual é o segundo aspecto que eu acho que é super importante? A responsabilidade social. Sair de apoiar um projeto para ela ser estratégica. Então, ao invés de uma empresa apoiar, por exemplo, um tipo de projeto que não tem nada a ver com a realidade dela, vou dar um exemplo sem juízo de valor nenhum aqui, mas uma indústria apoiando um projeto social esportivo. Não quer dizer que está errado. Às vezes ela tem projeto, dinheiro incentivado, ela pode avançar e ajudar nisso. Mas é muito mais legal quando essa indústria tem um projeto de geração de emprego, capacitação e renda com comunidades do entorno da sua operação. Então acho que esse olhar da governança social vai ser cada vez mais forte. Diversidade, equidade e inclusão, projetos muito mais estratégicos e envolvidos ao core business do negócio e também um olhar para bem-estar, para colaboradores, para benefícios e uma evidência que eu não botei aqui, mas que eu acho que é super importante, cada vez mais ganha força e a gente vê isso na avaliação do BIA, né, que é a avaliação de impacto B do Sistema B Brasil, a gente vê isso aparecendo em outras normativas, que é o salário digno, né? Então, se a gente quer ter governança social, a gente precisa ter trabalhadores com um salário digno, né? É muito importante. Se você está pagando um salário que torna o seu empregado à beira da miséria, você não está tendo uma governança social de fato. Você ainda está tendo muito mais discurso, muito mais retórica do que propriamente resultado dito. Então vamos entrar, né, que eu acho que é super importante, nos aspectos e evidências que a gente acha. E a primeira, né, muito atrelada a essa questão da diversidade, eu acho que é super legal, foi o ODS 18. Né? Hoje a gente tem 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, foram como eles foram criados, mas recentemente a gente teve uma proposta de 3 ODS diferentes, o que está mais forte. Inclusive a gente tem uma segunda notícia aqui mostrando que ele vai ser monitorado, é o ODS 18, que está relacionado à igualdade étnico-racial. A gente, né, aqui no Brasil tem esse olhar, né, para a igualdade étnico-racial muito forte. A gente é um país que, obviamente, como inúmeros outros, né, mundo afora, tem disparidades econômicas, raciais gigantescas, né? Também temos disparidades de gênero, mas aqui o assunto que eu queria mostrar para vocês é justamente esse olhar étnico-racial. Em muitas empresas que a gente atua aqui do Sustentabilidade Agora, a gente percebe que esse é um esforço genuíno. Tem vários cases legais, tem várias que ainda precisam percorrer um caminho muito grande e o olhar das metas e indicadores desse ODS é muito interessante. Então esse documento aqui, que é uma das nossas evidências, traz justamente a linha do tempo das oficinas que foram realizadas, como os indicadores vão ser monitorados, quais são as metas do ODS 18, né, e como isso pode ser trabalhado. Então é um documento bem interessante que traz essa visão desse ODS aqui. E só para mostrar que nesse ano, né, 2026, estou gravando no início de 2026 esse vídeo, já tem essa proposta de fato, monitoramento e acompanhamento do ODS 18. Agora eu estou na dúvida se ela é só Brasil ou se isso já está sendo levado para mundo afora, né? Mas é uma evolução que eu acho que é muito legal quando a gente fala da governança social, né? A gente ter ambientes mais diversos é muito importante. Obviamente que a diversidade que a gente fala aqui não é só a diversidade racial. A gente precisa buscar diversidade de gênero, diversidade de orientação sexual, né, para o público LGBTI, que é a gente precisa ter o olhar,
né, que é super importante também para pessoas com deficiência, e uma questão que também tem aparecido muito, né, que é do etarismo, né? Então a diversidade etária ela também é essencial se a gente está falando de uma organização que quer prosperar. E isso não vem só da minha cabeça, né? Essa nem é uma tendência, um olhar, né, que é novo, necessariamente falando, né? A diversidade ela importa cada vez mais. Esse é um estudo da McKinsey que vem sendo realizado há vários e vários anos, né? E só para trazer para vocês, 2015 foi o primeiro estudo que se chamava Why Diversity Matters, né? Então, por que a diversidade importa? E esse estudo ele foi sendo refeito ao longo dos anos, né? O último, eu não sei se já saiu um de 2024, 2025, mas o último que a gente tem aqui é o de Diversity Matters Even More, né? Então, importa ainda mais. E a gente foi vendo que ao longo desses estudos, né, a gente foi vendo uma correlação cada vez maior entre a diversidade, então empresas com maiores diversidades contribuindo para um desempenho financeiro superior nesses estudos, né? E isso é mostrado aqui. Quando ele faz análise entre quartis, como eles chamam aqui, né? Uma análise estatística, ele vai mostrando que quem está no quartil inferior tem desempenho muito pior de quem está no quartil superior em relação a questões de diversidade. Isso chega quase a ser óbvio, mas muitas vezes não é. Né? Quando a gente fala, poxa, se você tem uma equipe mais diversa, você vai ter opiniões diferentes, complementares, às vezes até mesmo, né, conflitos de ideias que vão levar a sua empresa para um patamar superior. Então é tão importante esse olhar, né, que a gente traz aqui como um dos pontos muito legais. Vale a pena se aprofundar nesses estudos aqui da McKinsey, né? São estudos que historicamente são muito utilizados em diversas frentes diferentes, mas como eu estava falando antes também, não é só o olhar racial, de gênero, da diversidade como um todo, não é só esse olhar que vai ser à tona. A gente tem toda uma questão de bem-estar dos colaboradores, né? Então, a NR1, né, que é a norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho e Emprego, né, vai trazer mudanças fundamentais e essenciais para todo mundo que olha de uma forma mais séria para a saúde e segurança do trabalho, né? Então, as empresas vão precisar se adequar a essa realidade. É mais uma evidência que a gente precisa sair da retórica para uma governança social séria que passe por todos esses aspectos que eu falei, né? E apesar de eu não ter trazido evidências aqui, isso eu falo de forma empírica mesmo, né? As empresas que trabalham com projetos que estão mais associados à parte da sustentabilidade estratégica para elas, têm, obviamente, um ciclo virtuoso muito maior. E um outro ponto que eu acho muito legal aqui, para a gente fechar as nossas evidências, né, é o que a gente traz aqui de Generation Z Stare, que basicamente é o olhar dos jovens profissionais que revela uma desconexão com o trabalho, né? Então, se lá no começo, quando a gente falava dos baby boomers, né, do pessoal que agora já está até aposentado, tinha um envolvimento com o trabalho, né? um vínculo com o trabalho, por mais que talvez não necessariamente por prazer e propósito, hoje em dia o que a gente tem é que cada vez mais tem se criado uma desconexão entre o trabalho que não tem propósito, e por isso que eu acho tão legal trabalhar com sustentabilidade, né? Que a gente é cheio de propósito, a gente se envolve de fato com o que a gente está fazendo, mas desde que a empresa seja séria, desde que você reconheça verdade por trás daquilo que está sendo feito. Mas esse olhar dos jovens profissionais vem relevando essa desconexão e a importância de gestores, áreas inteiras, né, se adequarem a isso, né, de entender como se adaptar melhor a essa realidade, porque se não se adaptar, consequentemente, vai ter cada vez mais perda, né? Taxas de rotatividade mais altas, desempenhos financeiros piores, perda de talentos, né? E nada disso importa e interessa para quem está fazendo um trabalho sério de governança social. Então, ter esse olhar para os seus colaboradores é muito importante, é muito legal. E vou trazer aqui até um relato de um gerente de logística que eu entrevistei essa semana. E eu não sei se eu já falei, mas a gente está gravando esse vídeo no início de 2026, e o que ele falava cara, eu tenho muita dificuldade de lidar com essa geração mais nova, porque em vários aspectos eles são muito diferentes do que ele, que já tinha sua casa de uns 50 anos, foi e olha para o trabalho. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender cada vez mais. A gente precisa conversar e trocar cada vez mais para que, de fato, a gente consiga chegar a resultados melhores para nossas organizações, de olho nessa tendência, né? Saindo da retórica para a governança social
eu acho que a gente não pode deixar esse aspecto de lado, porque a partir do momento que a gente deixa, a gente está aumentando taxas que são extremamente críticas. Satisfação dos nossos colaboradores, rotatividade que eu já falei, bem-estar, né? Então a gente vai ter mais burnout, vai ter mais problema, mais pessoas saindo. Então olhar para essa evidência de maneira séria, para essas evidências e para essa tendência de maneira séria é super importante. Fica aqui a minha sugestão para você. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.